E aí, beleza? O super mais poderoso da Terra mostrou nessa série que não existe mais nada importante para ele que o seu próprio ego. Mas em The Boys, série da Amazon Prime, no final desta temporada, as coisas saíram do seu controle. E desta vez, vai sentir na pele o que é perder o que realmente importa. Na série mais comentada do momento, dos super-heróis assassinos. Sua introdução. Uma coisa que ainda não percebemos nessa série é como uma pessoa normal, como nós, enxergamos esse universo de deuses ainda mais poderosos e cada dia mais corruptos. E Tommy é assim, um adolescente normal, ia todos os dias para a escola e escutava no noticiário informações na TV sobre super terroristas e heróis cada vez mais corruptos. E fazia questão de ouvir a sua super favorita, a Tempesta, que incitava a população a agir com muita violência, pois a qualquer momento um desses super terroristas poderia se rebelar e matar a todos à sua volta, que realmente é algo complexo, pois nós seres humanos somos movidos a emoções, e uma dessas emoções é extremamente perigosa, né? O medo. E no mercadinho que ia com frequência, percebeu no vendedor uma luz estranha no seu olho, já achando que poderia ser um super terrorista. E movido pela tempesta em sua cabeça e principalmente pelo medo, foi ao mercadinho e tirou a vida de um inocente, no puro ódio de ser um super terrorista. Eu vi uma luz nos seus olhos. Você é um deles? Uma porra de um super vilão? O quê? Que loucura! Mas de volta aos nossos personagens, quem se lascou dessa vez foi a Luz Estrela, que passou informações da VOT para sua mãe sobre a corrupção da empresa. E as duas foram capturadas pelo Black Noir, presas na VOT e ela em uma supercela, feita especialmente para ela, sem qualquer fonte de luz para que ela não pudesse escapar. E as coisas iriam piorar ainda mais, pois o Capitão Pátria e sua namorada, a Tempesta, em um dos seus discursos que o mundo precisava de mais composto V e mais super-heróis, revelou que o 7 tinha uma traidora, a Luz Estrela, que estava detida na VOT e pagaria pelos seus crimes. E Hughie, vendo isso, já queria entrar na VOT, com o mais novo detido do grupo de anti-heróis, o Faixo de Luz, que Hughie ficou para cuidar, já que passaria por um julgamento e o seu depoimento seria extremamente importante contra a VOT. E Hughie convenceu o Faixo de Luz a entrar na empresa. Só não sei se isso seria uma boa ideia, né? Pois os dois heróis maníacos estavam juntos nessa, e a Luz Estrela era prisioneira deles. E olha, esse casal estava se amando, onde o Capitão Pátria até levou ela para conhecer o seu filho, mesmo Rebecca não gostando muito. No lance de pressão psicológica, pois na cabeça do Capitão Pátria queria ser uma família novamente. A gente vai te visitar mais, muito mais. A gente vai ser uma família. Mas nem só de VOT vive essa série, né? E alguns quilômetros dali, o Trem-Bala estava junto com o Profundo, que passou por um programa de reabilitação bastante suspeito da Igreja da Coletividade, que reabilitou ele dando uma esposa e uma vida muito cheia de padrões sociais, e queria fazer isso com o Trem-Bala, que foi chutado da VOT. O problema é que ele não acreditava muito neste programa, e parecia que algo não cheirava bem nesta tal Igreja da Coletividade. Mas na VOT, o Faixo de Luz conseguiu entrar, pois ainda fazia parte do sistema e sabia muito bem o caminho onde prendiam os supers mal criados. O lance que na verdade foi até o salão principal, e como já estava tudo ferrado mesmo, de qualquer jeito seria preso ou morto, desistiu ali mesmo, jogando chamas em seu corpo no lance de honra que ainda tinha. Nossa Senhora! E essa foi a oportunidade que a Luz Estrela teve, pois esse era o seu poder, se beneficiava de qualquer meio de luz. E quando foi procurar sua mãe, o único empecilho era o Black Noir, que finalmente nessa temporada ele começou a lutar, né? E ali no salão principal deu um couro na Luz Estrela, que essa coitada só faz pra apanhar, mas foi salva pela rainha Maeve, que sabia da fraqueza do Black Noir, que hipótese alguma ele poderia comer nozes, que além de uma baita alergia tirava todos os seus poderes. Já Hughie, que arrancou a mão do Faixo de Luz, salvou a mãe da Luz Estrela. E de novo, mais uma vez, a fuga deste casal da VOT, que parece que isso nunca acaba, né? Sim.
E na casa de Rebecca Brutus, o casal super começou a dar trabalho, pois o garoto não sabia do mundo lá fora. Era apenas o que a Vought e sua mãe mostraram. Mas esses dois manés contaram para ele, fora que voaram com ele para mostrar que o mundo era bem maior do que ele imaginava, deixando o pequeno Ryan contra sua mãe. E pior, agora ele queria ir com seu pai, para desespero de Rebecca Brutus. Já era. E esse episódio gira em torno do que era o mais importante para os nossos anti-heróis, o julgamento da Vought por causa do composto V. E se tudo desse certo, seria o fim desta empresa corrupta. E pela TV, veriam se essa merda iria acabar ou continuar esse circo. E como o faixa de luz não iria depor, pois estava meio torrado, né? As esperanças ficou com o Dr. Jonah Vogenbar, ex-cientista médico da Vought, que foi pressionado por Billy Brutus a contar toda a verdade. Uma chantagem meio cruel, se ele não fizesse isso, matava toda a sua família, mas qual seria a graça se a máfia de super-heróis acabasse? Rapaz, nunca senti um frio tão grande na barriga quanto neste episódio, pois algo impressionante começou a acontecer no tribunal. Sim, cabeças literalmente começaram a explodir, inclusive de supers, e foi um caos inacreditável. Achei até que o Pátria iria se ferrar nessa, mas a transmissão foi cortada, e nossos anti-heróis ficaram chocados, e Brutus ficou ainda mais puto, pois toda vez que ele tentava, as coisas sempre davam errado. E essa temporada até que mostrou que foi bem mais violenta que a primeira, e esse lance de explodir cabeças ficou uma baita dúvida no Congresso. E agora o secretário de Defesa queria se armar com o tal composto V, já que tinham super vilões, por que não ter super policiais? Usar este tal composto para defender o país era o protocolo. E em falar em protocolo, tinha até para as escolas, onde o professor podia até ter uma arma dentro da sala de aula para proteger os seus alunos contra super terroristas. O mundo estava se tornando um lugar meio complicado de se viver. E a pergunta que não queria calar era quem é o super que explode cabeças, tanto para o nosso grupo de anti-heróis quanto para o Capitão Pátria, que achou que tinha sido a Tempesta, mas nem essa maníaca nazista sabia quem foi. Bom, mas pelo menos o seu plano estava dando certo, pois o composto V seria liberado para ser usado em civis, e tá aí algo que é bastante perigoso, né? Com certeza. Mas talvez um testemunho acabaria com esta briga, a de uma super com credibilidade. E como a Rainha Maeve estava pistola, pois sua namorada a abandonou por causa de todo este lance da Vought, ela poderia ser a pessoa certa. E olha que Hughie era super fã dela por causa dos seus filmes famosos. Oi, sou o Hughie. Eu podia partir você em dois, que nem palito de fósforo. Sou teu fã. Mas ela não estava interessada, principalmente porque sabia que a qualquer momento o Pátria poderia fazer alguma loucura e não estava afim de brigas. Já a Rebecca escapou e foi procurar Brutus no seu esconderijo, onde a galera adorou ela, descobrindo finalmente quem era a tal Rebecca Brutus, desesperada pois seu filho foi levado pelo Pátria, que agora queria dar um de pai, né? Levando o garoto para o parque de diversão do Set, onde lá ele era rei. Mas Ryan nunca tinha ficado com tanta gente assim, estava morrendo de medo, querendo sua mãe. E o Pátria teve que dar um jeito, né? Já o Trem-Bala descobriu sobre a igreja da coletividade, que na verdade era tudo por grana. O chefe da igreja, Adana, recuperava os heróis com problemas e os transformava em símbolos de boa fé, como fez com o Profundo, por exemplo, e fazia isso para que as ações da Vought subisse e ganhasse cada vez mais grana. E desta vez só tinha um problema: a Tempesta não queria o Trem-Bala de volta, pois ele era negro. Como vimos nos episódios anteriores, ela é extremamente preconceituosa. Filhos da Uai. E por isso, o Trem-Bala decidiu ajudar a Luz Estrela. Mesmo não gostando muito deles, queria desmascarar a queridinha da América, roubando seus documentos confidenciais e dando a ela, que tinha agora um tesouro em suas mãos, que por sua vez estava dando uma de madrasta, onde pela primeira vez o Capitão Pátria deu um conselho de pai legal, dizendo ao garoto que também já chorou e já se sentiu muito sozinho, e era completamente normal. Mas um dia ele iria perceber que não precisava mais sentir medo de nada e nem de ninguém. E Brutus até podia ser um cara babaca, mas tinha muitos contatos, e um desse era
chamado Edgar, o chefão da VOT, que queria fazer um acordo. Ele recuperava o garoto de volta para que eles escondessem e teriam a maior fraqueza do super-herói mais poderoso da Terra. Só tinham que esconder o garoto num lugar melhor desta vez. E em troca, o chefão da VOT tiraria todas as acusações do grupo de anti-heróis. E até que o plano de Brutus era bom, era só tirar aquela maluca de perto do Pátria e o resto eles faziam. E para isso vazaram fotos pesadas da Tempesta, do lado alemão da guerra, até do lado do próprio Hitler. E ela ficou possessa da vida, pois as informações e até os memes já rolavam nas redes sociais. Mas nazista é mau. Já o plano era o seguinte: usar uma arma sonora contra o Capitão Pátria e recuperar o garoto. Um plano do grupo até que bem rápido. O lance que deu certo, pois ele iria entregar o garoto para a VOT e Becca nunca mais iria ver o seu filho. E como ele amava demais sua esposa, não iria fazer isso com ela. Enquanto ela fugisse, iria se entregar para o Capitão Pátria e fazer de tudo para que eles ficassem seguros com a mulher da CIA. Era um sacrifício necessário, mas bem na hora que ela estava fugindo, ela apareceu. A Tempesta e mandou o carro onde estava o Leitinho, Rebecca e seu filho para bem longe, na pura raiva que estava. Na verdade, ela estava ali por causa da Luz Estrela, achando que a garota tinha armado tudo isso. Pelo menos foi a oportunidade de Brutus e Rebecca escaparem. E finalmente alguma ação neste fim de temporada, né? Onde Kimiko e a Luz Estrela estavam dispostas a sentar a porrada nela. Eu só não sei se iriam conseguir, pois ela era muito poderosa. E mesmo Kimiko sendo rápida e enchendo ela de porrada, acabou quebrando o pescoço da garota. E deu um chega pra lá nos nossos amigos, na intenção de já finalizar todo mundo por ali. Mas ainda bem que tem mais gente que não gosta dela, né? E a rainha Maeve apareceu e desceu o braço na nazi safada. E finalmente vimos essa super lutando, né? Tá louco, quase 2 temporadas para ver o que ela é capaz. E na verdade ela é só forte e dá porrada mesmo. E foi uma bela surra das mulheres, já que a Kimiko não morre com facilidade. Até que a Tempesta não aguentou e escapou. Já o Pátria chegou na sua casa e tinha um grupo para resgatar o seu filho. E imagina o seu ódio, né? E com isso passou o cerol fininho em todo mundo, saindo da casa cheio de sangue. Já Brutus e Rebecca tentando fugir, ela apareceu justamente na frente deles. E a covarde, depois de levar uma bela de uma surra, queria pegar o garoto. Claro que Becca não deixou, cravando uma faca em seu olho. E foi uma cena até que rápida e impressionante, uma pessoa normal conseguir fazer isso com uma super. Mas Becca acabou sendo enforcada pela Tempesta e Ryan finalmente mostrou todo o seu poder. E meus amigos, o garoto era ainda mais poderoso que o Pátria. Além de fritar a Tempesta, ainda arrancou as suas pernas, que com certeza deve ter doído, mas a dor maior foi para Brutus, pois Becca teve seu pescoço furado nessa, e mesmo dizendo que não foi culpa do garoto, a raiva de Brutus era enorme, pois Becca acabou morrendo. Mas nessa hora que iria buscar vingança, ele apareceu, nem acreditando no que estava vendo. Que coisa horrorosa! Mas mesmo sofrendo, Pátria percebeu a força de Brian e queria levar o garoto embora, mas ele preferiu ficar do lado de Billy Brutus, deixando Pátria ainda mais possesso de raiva. Claro que iria matar Billy Brutus e levar o garoto na marra, mas sem chantagem essa série não funciona, não é mesmo? No momento que iria atacar Billy Brutus, ela apareceu. A rainha Maeve já fazendo aquela chantagem básica com um avião que ele deixou cair, cheio de pessoas na primeira temporada, só porque dava muito trabalho tentar salvar todas aquelas pessoas uma a uma. E a coisa que o Capitão Pátria mais ama, além do seu ego, é sua fama, e assim deixou Billy Brutus escapar. E ainda tinha que deixar a Luz Estrela e ela em paz, senão soltava aquele vídeo para todo mundo descobrir quem realmente é o Capitão Pátria. É sempre a fama falando mais alto, sabe?
vagabundo. E o final da temporada é mais uma vez a Vought inventando uma baita desculpa, dizendo que Tempesta foi a culpada por explodir cabeças em Washington, e graças à Rainha Maeve e à Luz Estrela, ela foi neutralizada, naquele mesmo blá 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 de sempre. E a dama, o chefe da igreja da coletividade, tinha que escolher qual dos dois entre o Profundo e o Trem-Bala voltaria pro set. E como o Trem-Bala teve a iniciativa desmascarando a Tempesta, ele estava de volta. Já o Profundo perdeu a chance, pois dois heróis de volta mostraria fraqueza para a empresa. E como deu um piti e pelas suas atitudes hostis, estava fora da igreja da coletividade. E finalmente, a Luz Estrela poderia namorar com o Hughie sem muitas preocupações. E não só ele estava livre, como Brutus, e todas as acusações foram retiradas, e o garoto levado pela CIA. E a vida voltou ao normal neste final de temporada, até pro maníaco do Pátria, que para ele poderia fazer o que quisesse, a hora que quisesse. Que merda, hein? E finalmente descobrimos quem explodia cabeças, a deputada congressista Victoria Neumann, que davam a de santinha e lutava contra a política da Vought, que inclusive Hughie foi pedir emprego para ela em seu gabinete, para que também pudesse combater a Vought da maneira certa. Mas na verdade, essa louca era uma super corrupta, pois a dama queria uma isenção de impostos para a igreja da coletividade, e ela deu sem problemas, e junto um presente, explodindo a cabeça desse mané, mostrando o seu verdadeiro lado. Enfim. Galera, conseguimos terminar a segunda temporada, que mais uma vez a Vought não foi desmascarada e nenhum herói foi punido por nada. E apesar de ter mais ação nesta temporada, ainda sinto falta de mais ação, já que se trata de uma série de super-heróis, mas não tira o brilho desta temporada, que nos mostrou coisas bastante bizarras. E fiquem ligados aqui no canal, pois todo mês de julho vou trazer a terceira temporada de The Boys, que até agora para muitos é a melhor temporada da série. Eu sei que estou meio atrasado, mas confio em vocês que vão dar aquele like maroto.